Pessoal, boa noite a todos e a todas. Mais aí uma live semanal, onde a gente presta contas do trabalho durante a semana na Assembleia do Estado, comenta um pouquinho da nossa agenda e, em especial, debate sempre um tema importante. E mais do que nunca, esse tema que a gente vai debater hoje aqui, que é o meio ambiente, decisivo para a nossa sobrevivência, da sociedade, para a evolução, para a economia, que tantos prezam mais que outros setores. E hoje aqui, com muita satisfação, eu recebo a presença aqui do professor Renan. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Professor Renan, que é professor do curso de Técnica de Segurança do Trabalho, do curso de Ciências Biológicas da FAP, consultor na área ambiental para empresas aqui do município de Apucarana e região também, e coordenador do curso de Engenharia Ambiental da FAP, que vai se instalar em breve aqui em nossa cidade de Apucarana. Ele que é formado em Engenharia Ambiental, tem mestrado em Engenharia Ambiental com ênfase na área de resíduo e qualidade da água. E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho de várias coisas que estão acontecendo com o nosso meio ambiente, com o nosso Brasil, mas claro, com o mundo. Professor, boa noite, obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, Arilson, boa noite, amigos, pessoal que está acompanhando a gente aí. É uma satisfação, né, muito grande, Arilson, estar aqui conversando com vocês, né, com nossos colegas aqui, né, sobre o meio ambiente, que é um tema muito importante hoje. E não é um tema que é dado a devida atenção, né, Arilson? É um tema que a gente se preocupa muito e quando aperta que começa a falar sobre, né? Então, infelizmente, aqui no nosso país a gente é a nossa realidade. Não é uma área que é dada muita atenção, mas estamos aqui para tirar dúvidas, debater alguns tópicos com vocês, né, alguns assuntos. Eu acho que a gente poderia começar falando até sobre os dados do INPE, né? Fique à vontade, professor. Ocorreu a demissão do chefe do INPE. Ele acabou divulgando alguns dados, né, sobre o desmatamento do ano passado para esse. Foram dados alarmantes e a forma que ele conduziu, né, acabou sendo exonerado. Então, por aí a gente já tira uma base do que está ocorrendo, né? A gente é aqui do Paraná e a gente pensa, os incêndios estão ocorrendo só lá na Amazônia. Negativo, né, Arilson? Não, justamente. A gente tem focos de incêndio no Brasil todo, né? No Paraná, por exemplo, eu estava indo para Maringá ontem, Arilson, eu vi focos de incêndio ali na estrada mesmo, em algumas propriedades rurais. Então, são coisas assim que a gente não dá a devida atenção, né? E eu acredito que tem tudo para mudar. Só que essa iniciativa tem que partir de toda a população. Justamente. O professor coloca um fato muito importante, que não adianta só o governo A, o governo B ou o governo C tomar uma postura e a população não acompanhar. Hoje de manhã, professor, eu estive no Corpo de Bombeiros, numa cerimônia lá, né, de entrega de uns equipamentos. Eles relatavam que esse ano foram atendidas 440 ocorrências aqui no 11º grupamento. E mais de 100 delas com relação a queimadas. De todos os tipos, né? Desde pessoas que colocam fogo no lixo que tem no terreno baldio, mas também incêndios provocados em áreas agriculturáveis, né? Que a gente pode colocar assim, que por falta de zelo, digamos assim. Exatamente. E uma situação é quando temos um sinistro numa edificação, né? Um barracão, numa indústria. Outra é quando pega fogo, temos um incêndio em uma área de floresta, em um parque, né? Em áreas agrícolas. Para o Corpo de Bombeiros estar combatendo esse sinistro, esse incêndio, é totalmente diferente, né? É muito mais complexo. Às vezes o fogo ele toma uma proporção, né, de incêndio gigantesca, que para combater, às vezes, acaba sendo inviável e o fogo acaba durando uma semana, 2 semanas e vai se alastrando, né? Então, isso é uma situação muito complicada. Na Amazônia em específico, né, os incêndios eles estão ocorrendo mais por conta do desmatamento em si. Justamente. Então, preocupante. É um ciclo. Primeiro vem a retirada de árvores para comércio de madeira ilegal. Depois da tirada de árvores, vêm os tratores e tiram as outras árvores, né, menores. Depois vem a queimada,
para literalmente virar pasto, virar local de agricultura, pecuária, enfim. Hoje a Amazônia ela já tem, né, criação de gado, que é quase, acho que 40% está vindo, né, Mato Grosso, os estados do norte, devido a essas queimadas, né, o desmatamento. E o gado, segundo pesquisadores, tem um fator mais negativo para aumentar o efeito estufa do que outras atividades, né? É isso, né, professor? Exatamente. Aqui no Paraná, a gente também, ambientalmente, temos, né, áreas protegidas, alguns parques, e nosso país ele tinha a receita, vinha verba, né, de países como a Alemanha, Noruega, e essas verbas foram cessadas, né? Então isso fica mais vulnerável às áreas lá do norte, da Amazônia, para estar sendo feito como pasto, né, para utilizar para agropecuária. Eu vi uma reportagem também, uma entrevista do Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja do país, essa semana, dizendo que esse aspecto de falta de cuidado com o meio ambiente vai impactar de forma negativa na agricultura. Porque, segundo ele, as pessoas que compram nossos produtos primários aqui do Brasil, soja, o trigo, o milho e etc., quando vão importar, querem saber qual a origem do plantio, se teve cuidado com o meio ambiente, etc. Então ele diz que isso no longo prazo é muito maléfico para a economia agrícola brasileira. Exatamente. Muitos produtores, às vezes, vendo tudo isso acontecer, né, tem aquele jeitinho brasileiro. Tá desse jeito, eu vou colocar fogo aqui, vamos, né? Não tem problema. Só que assim, ele não pensa que no futuro é esse local que ele vai utilizar para plantar. O pessoal que vai comprar o produto dele vai querer saber da onde é a origem. É um produto de uma área desmatada, de uma área que teve foco de incêndio florestal. Então isso para a economia não vai ser um ponto positivo, né? E a questão do meio ambiente também, a gente tem que pensar nas próximas gerações, né? Nada que a gente destrua ou degrade o meio ambiente, ele volta ao seu formato original, é impossível. Depois de um incêndio florestal, vão décadas e décadas para a gente recuperar o local e não vai ficar igual ao original. É isso. É impossível. Assim, a preocupação do homem quanto à economia no curto prazo, de plantar mais, de produzir mais, ganhar mais dinheiro, no longo prazo ela é maléfica se não feita de acordo com as normas ambientais corretas para o nosso mundo. E lembrando, né, professor, que às vezes as pessoas falam assim, mas o foco está lá na Amazônia, nós estamos aqui no Paraná, ou ocorreu o desmatamento em outro país e nós estamos aqui. Olha, a gente vive num planeta só. Então a desmatação em qualquer ponto do planeta vai prejudicar, claro, num primeiro momento a área mais próxima, mas no futuro todos nós. Eu também vi um outro artigo essa semana de um pesquisador que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colocando que o estado mais afetado com o desmatamento na Amazônia, por exemplo, depois da Amazônia é o Sudeste brasileiro. Ele falava da formação de correntes, de vento e etc., que iriam prejudicar o Sudeste. Como que está esse processo? São formados... ocorre a queimada, né, e acabam vindo correntes de ar frio. E vamos pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, né? A cidade de São Paulo ela tem muitas emissões atmosféricas, né, das indústrias, empresas. Então, digamos que a gente já tem um ar mais concentrado, né, a qualidade do ar já está meio danificada. Quando vem a corrente fria, ela se junta com o vento e a fumaça das queimadas, ela acaba descendo. Em São Paulo ficou muito visível porque a qualidade do ar ela também já não é das melhores, né? E acaba juntando com aquela corrente de ar frio e ficou, né? Era 3 horas da tarde, parecia que era noite na cidade, né? E a gente veio para cá também, né? Para o Paraná. A gente não ficou tão visível porque aqui, ainda bem que a nossa qualidade do ar aqui é melhor, né? Sim. As empresas estão se adequando, ainda bem. Mas essa corrente de ar frio juntando com uma baixa umidade do ar, né, muito período sem chuva, então acaba facilitando para a gente ver visivelmente a fumaça da queimada tá chegando na cidade, né? Então, aqui no Paraná também deu para ver, assim, na região de Vale do Ivaí, esses dias eu estava pegando a estrada, eu acabei vendo, assim, bem longe,
dava para ver que tava estranho, sabe? Não estava limpinho, bonito, estava um ar meio carregado, então, só que a gente não percebe, né? Como que a gente está sentindo aqui no nosso estado, por exemplo? Muita gente está com problema de rinite, já está tendo alergia, sim. Então acaba virando um problema de saúde para todo o país, né? E às vezes a gente pensa, tem gente que acaba sendo até meio ignorante no ponto de pensar que é lá no Nordeste está queimado da Amazônia, não vai afetar a gente aqui. Pelo contrário, vai, né? Bastante, né? Tem problemas de saúde, enfim, inúmeros outros problemas para o país, né? Quero agradecer aqui o Gabriel Berretti, grandes companheiros, será um bom parceiro, bate-papo. Nosso Gabriel. parceiro, um abraço para você que é de Carana. O Bruno Goretti está mandando aqui assunto super relevante pelo que estamos passando agora. O Bruno é da cidade de Londrina. A Thaís Rafaela, a Zezé Gali, que estava aqui mandando, professor. Estamos realmente preocupados com a queima enorme de nossas matas, que são o pulmão do mundo do nosso país. Em especial a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Parabéns pela preocupação de vocês com a nossa mãe natureza. A Zezé, que é da cidade de Paraíso do Norte. Aqui o abração, o Danilo Escândalo. Parabéns, Renan Boldrin. A Zezé também está mandando um abraço para o Gilmar Escalhante. O Gabriel está mandando uma menção com relação à proporção de água potável no mundo que é utilizada na produção agrícola, que é de 2/3, e perguntando ao professor, qual a alternativa para a diminuição desse índice? Quais as alternativas de novas formas de captação de água? A água hoje também é outro problema, né, Gabriel? A gente tem muitas nascentes que estão secando, né? Então precisaria de políticas públicas, incentivo mesmo do governo ao produtor a estar conservando aquela nascentinha dele, certo? Né? Que é ali que é a origem do rio, que as companhias de saneamento do país vão estar fazendo a captação da água para a população, né? Então não adianta a gente ter aquele pensamento que só porque a gente está pagando a água a gente pode consumir ela de maneira grande quantidade, né? Mas a gente tem que se conscientizar que se a gente não tiver uma educação ambiental para as futuras gerações, isso vai ser um problema sério. Professor, é uma coisa tão séria. A Assembleia, a Sanepar, o Nosso Saneamento do Estado, aumentou a tarifa mínima do consumo de água de 5 metros cúbicos para 10 metros cúbicos, alegando que era uma questão financeira. Aí a pessoa, quando usa lá 4, 5, e tá para chegar ao 10, fala assim, bom, eu vou pagar os 10 mesma coisa, então eu vou gastar. Vou lavar a calçada com chuva. Justamente, lavar o carro com chuva, e aí não imagina o dano que você está fazendo. Primeiro que a empresa é irresponsável de fazer isso nesse momento, que não é empresa para ter lucro, né? É empresa de saneamento, claro que não vai ter prejuízo, mas é para dar um atendimento de qualidade e não promover uma política dessa, porque a gente acaba prejudicando o meio ambiente, né? Uma vez que a gente tem uma visão assim, digamos assim, não totalitária do processo. A gente sempre pensa no consumo e não imaginando que a água é finita. É finita, é um recurso finito. Exatamente. É isso aí. A água é uma preocupação mundial hoje, né? Existem estudos que se a gente não tomar medidas, né, de conscientização mesmo, educação, né? A gente ter um pingo de respeito pelo próximo, na verdade, né? A gente tem que ter consciência que não é só a gente que está pagando e pode usar aquilo de maneira excessiva, né? A gente tem que contribuir com as próximas gerações, porque imagina lá para frente você vai ser pai, vai ser avô, ver as próximas gerações sofrendo com um problema que, se todo mundo abraçar a causa, nós vamos tirar isso de letra, né? A Europa teve um problema sério por conta disso. O desmatamento ele influencia também na questão da água. Muito, né? Muito. Uma área desmatada, uma nascente desmatada, por exemplo, ela fica desprotegida e vai secar. Olha aí, que interessante. Então, assim, a Europa sofre com isso hoje, né? A Europa hoje, há 100 anos atrás, eles vêm com o pensamento, no mundo todo, né? O desenvolvimento de um país, de uma cidade, ele não tem correlação nenhuma com o meio ambiente. O desenvolvimento é o quê? O crescimento urbano, empresa, indústria, emprego, dinheiro, economia, né? Só que a gente pode fazer isso de maneira inteligente. Com certeza, com certeza. Pode, que é o tal da palavra bonita, o desenvolvimento sustentável.
aí a gente vai estar fazendo o correto. E o sustentável, gente, não é só meio ambiente. O sustentável é um tripé de vários eixos e vertentes que promovem assim o desenvolvimento equilibrado, um processo holístico, né, professor? Sim. E assim a gente tem que ter a compreensão que o mundo, volta a vez mais uma vez, o mundo é um só. E não é porque a Europa desmatou há 100 anos atrás que agora é a nossa vez de desmatar para chegar ao grau econômico da Europa. Mas olha os problemas que eles têm lá por conta do meio ambiente. Então, assim, tem uma pergunta aqui, professor, do Wagner William. Wagner William lá de Curitiba. Ele fala assim, fale um pouco a respeito do uso excessivo de agrotóxicos no Brasil e pergunte ao professor Renan se ele entende que agrotóxico deve ter benefício fiscal. Então, uma pergunta vai depender do ponto de vista, né? Como que é o nome? Wagner William. Beleza, Wagner. A questão dos agrotóxicos, né? A gente tem empresas aqui na região, grandes produtoras, né? Então entra na questão do desenvolvimento, igual eu estava conversando, né? A questão dos agrotóxicos também, né? Muita produção vai gerar mais emprego, vai vender, o produtor vai passar, vai crescer rápido, né? Porém, esses agrotóxicos eles podem acabar prejudicando a qualidade da água, né? Conforme chove, a poluição de fungos arrasta esses agrotóxicos para os rios, né? Então isso é um problema ambiental também. Mas hoje é muito difícil um produtor ele conviver sem o agrotóxico, né? na propriedade rural dele, é bem complicado. Então é uma questão que também tem muito a ser debatida. Eu acredito que alguns produtos poderiam sim ser proibidos. Sim. Né? Alguns a gente poderia liberar, né, em menor escala de produção, às vezes, para não estar poluindo tanto. Então, isso é uma questão também que vai longe ainda. Né? É um debate complexo. Né? Complexo. Tem aqui também o Ildefonso Teles. Professor Renan, gostaria de saber, quando vemos uma nascente de um rio sendo prejudicada pelos proprietários, como devemos fazer para evitar o meio ambiente, o IBAMA, qual órgão? Exatamente. Então, assim, o produtor, o que eu aconselho é procurar um profissional qualificado na área de meio ambiente. Porque ele vai poder, às vezes, com uma consultoria, né, ou até a própria prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, órgãos ambientais, para estar instruindo como preservar aquela nascente. Né, porque existem maneiras corretas, procedimentos simples, né, não é nada absurdo, nada que gaste muito dinheiro, não, pelo contrário. São técnicas bem simples que, se a gente fizer, a gente vai estar preservando ali, garantindo qualidade para a propriedade, para o vizinho, enfim. Né? Várias pessoas. Está aqui também a Débora Matos, que está de Curitiba, mandando um alô para a gente. A Lenir de Assis, de Londrina, falando que a qualidade de vida do ar é comprometida, como vimos em São Paulo ontem, devido a queimadas e uso de agrotóxicos, que agora o governo quer o uso de forma mais abusiva. Então, assim, a gente tem outros temas, o senhor fique à vontade para adotar o roteiro que o senhor quiser, para ir falando, para interagir com o pessoal. Tem aqui também o pessoal do Instagram que está aqui com a gente. Boa noite para vocês. E olha só, tem bastante gente nos acompanhando pelo Instagram, inclusive. A Michele Rigonato, o Thiago Manga. Michele, um abração para ela, nossa amiga lá da cidade de Paysandu. A Larissa Martins, a Graciele Facchianelli. E a Larissa mandando aqui uma saudação também, dizendo que apoia muito essas palavras que vocês estão dizendo. O Samuquinha também mandando um alô aqui, parabenizando pela live. A Fabiana da Med, a Silvia Fingoli, a Graciele falou o seguinte: muito triste tudo isso que está acontecendo no nosso país. Também temos aqui a Wanda Fagundes, o pessoal da Cainan. O Kainan Arthur e o Raulino Raimundo, também a Soninha Ponga, a Cija Lazes, a deputada Gleice Hoffmann também está nos acompanhando nesse momento, a Marta Dias de Souza, a Rosa Buziquia e o Gerolano, o Wellington Gerolano, nosso amigo lá de Curitiba, mandando um abraço aí, dizendo que o Arilson está sempre na luta. Separei uma pergunta aqui também, que é o João Pedro está falando o seguinte: também não podemos esquecer do que está acontecendo no Parque Nacional de Ilha Grande. Professor, o senhor tem conhecimento de tudo o que está acontecendo? E ele pergunta o seguinte aqui: por que pegou fogo lá no parque e não tem esse controle? O que está acontecendo? Boa noite, João, né? João Pedro. Boa noite, João Pedro, tudo bem?
Infelizmente, né, nosso estado está passando aí por esse problema, né, ambiental, que é o incêndio lá no parque. Eu estava dando uma olhada hoje, mais atual, acho que mais de 60% do parque já foi danificado, Wilson. Nossa, que triste. E é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Quando a gente tem uma situação de um incêndio ambiental, ele é muito difícil de ser controlado. Né? Para o Corpo de Bombeiros é muito complicado. Não é igual que a gente está falando, apagar fogo de uma edificação. Tem que fazer aceiros, dependendo, né? Aceiro é quando está pegando fogo em um local, você desmata ao redor para o fogo acabar de queimar ali e não se alastrar. Entendeu? Então é mais ou menos isso, João. E às vezes a topografia ali do terreno, do parque pode não estar cooperando com os corpos de bombeiros também, né? O ar seco, o vento contribuindo para o fogo estar aumentando, né? E outra coisa do parque lá também, a causa ainda não foi descoberta, né? A gente ainda não sabe se foi um incêndio criminoso, se foi um incêndio com ocorrência natural mesmo, né? Por conta do calor, vegetação muito seca às vezes. Então ainda não se sabe a origem desse incêndio, tá? Mas a gente torce para que se resolva logo, para que não aumente os danos, né? O Newton, da cidade de Mandaguari, está perguntando assim, qual a posição sobre a cultura da cana queimada? Ele está passando nesse momento lá por Bom Sucesso, diz que está tendo uma queimada lá de cana, né? Realmente, eu vim daquela região, tem queimada, tem 2 usinas ali entre Jandaia do Sul, São Pedro do Ivaí, né? A cana, como também uma floresta, ou como qualquer outro, a queimada é uma técnica, assim, que qualquer ambientalista deve ter. É isso, né, professor? Não sou ambientalista, mas você deve reprimir toda essa situação, né? Ela é uma técnica antiga, né? É uma técnica arcaica. Então, assim, hoje já existem outros procedimentos para colheita de cana com maquinários, né, de alta tecnologia. Que esse maquinário vai colher e ainda vai sobrar aquela capa da cana sobre o solo que vai manter nutrientes, o solo protegido contra enchentes, né? Enfim, a gente indica sempre a não ocorrência da queimada, né? Porque acaba sendo um incêndio ambiental também. Mesma coisa, né? Mesma coisa, vai poluir, vai degradar. Mas a gente sabe que não é todo local que a gente tem essa tecnologia, os maquinários. Existem leis também de proibição de queimadas, né, de cana. E a gente vai fazendo o que pode, né? A nossa realidade hoje, infelizmente, é essa, João. A pergunta do Newton sobre a cana muito persistente. Perdão. Isso. Gente, qualquer tipo de queimada, seja ela urbana, seja ela rural, seja ela sobre a cana, sobre o resto do lixo do seu quintal, ou para cortar, ou para acabar com aquele capim, ela é maléfica para o meio ambiente. Não é a técnica recomendável, o professor coloca para a gente aqui que é uma técnica antiga, né? E praticamente abolida do termo na ciência hoje, esse tipo de atitude. A gente tem aqui eu separei algumas reportagens, né? Uma delas está o Papa pedindo ajuda a líderes mundiais para salvar a Amazônia. Um tema complexo, onde ele coloca que o avanço do desmatamento na floresta amazônica está cada vez aumentando e que o sistema de detecção do desmatamento em tempo real, a DETER, o nome, né, aponta números preocupantes. Que no Brasil, de abril a junho, houve um desmatamento de 1.907 km² em 2018. E foram registrados 1.528 km² no mesmo período, ou seja, houve um crescimento de 24% com relação ao ano anterior, né? Então, assim, uma preocupação realmente mundial. Com o Brasil, com a Amazônia. Né? E a preocupação ela não vai só por estar pegando fogo, virar pasto, poluição do ar. Não é só isso, né? A gente sabe que a Amazônia hoje ela pode servir para gerações futuras como fins medicinais, né? Hoje a ciência, nem 1% da Amazônia ainda foi estudado com relação aos remédios que podem ser produzidos lá. Então, se a gente acabar com isso, literalmente, no futuro fica mais complicado, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande mesmo, mundial, porque veja bem, os países da Europa, antigamente, né, foram lá, desmataram, hoje estão reflorestando e mesmo assim não consegue ter um padrão, uma qualidade ambiental suficiente. Então eles se preocupam com o Brasil porque nós temos
a maior floresta tropical do mundo. Então, assim, o pessoal até brinca, né, que é o pulmão do mundo, né, Ailson? Sim. Então, assim, a gente vai ter um retrocesso muito grande se a gente desmatar para daqui 100 anos a gente reflorestar. Entendeu? Então, se a gente se basear pelos países da Europa que hoje estão sofrendo com isso, a gente tem tudo para estar à frente deles, muitos anos à frente, se a gente conseguir preservar os nossos recursos naturais, que não vem acontecendo, infelizmente, né? É isso. O Papa alerta que a Amazônia, que abrange os países da América do Sul, é um lugar representativo e decisivo. E, segundo ele, junto com os oceanos, contribui para a sobrevivência do planeta, né? Então, quando a gente vê o Papa falando, eu tenho aqui também uma reportagem que traz o Macron, que é o presidente francês, né, alertando para queimadas da crise, chamando de queimadas de crise internacional e emergência, que vai ter uma reunião do G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, e o debate vai se dar sobre os índices de incêndio na Amazônia, né? Importante lembrar também a todos que a Amazônia fica na América do Sul, não só no território brasileiro, né? Compreende ali outros países, né, professor? Isso. E a gente tem que ter uma preocupação generalística, né? Não é uma preocupação só do Brasil. Por isso a importância do tema. E claro, esses focos também se espalharam por outros lugares do Brasil. Eu vi que a Chapada Diamantina está com foco de incêndio, né? Sim. O Cerrado ainda tem um problema ainda maior de recuperação, porque, segundo o que eu pouco entendo do Cerrado, pode ter sido no passado um lugar já destruído de mata, é isso? Exatamente, né? O Cerrado hoje é o que a gente está plantando, né, para virar. E muitos estados hoje estão com focos de incêndio, né? Pará, principalmente, Tocantins, Palmas, Mato Grosso, né? O Acre. E então é uma situação complicada, porque é uma área muito grande, né? Então, para se fiscalizar, para ter um controle, precisaria de muita gente, né? Eu acredito que se tiver uma atitude para combater isso mesmo, teria que ter mais órgãos envolvidos, além de IBAMA e Ministério de Meio Ambiente somente, né? Porque é defasado, né? A gente não tem pessoal suficiente para estar fiscalizando toda aquela região, né? Então, às vezes poderia, não sei, o Exército está ajudando. Com certeza, não sei, se fosse para fazer acontecer mesmo, eu acho que teria que ter muito mais órgãos envolvidos e, principalmente, a ciência tá junto com o governo, né? Trabalhar junto, não ficar aquele diz-que-me-diz, né? Com certeza. Que isso atrapalha, né? Ele não ajuda, isso acaba atrapalhando. Tá aqui a Suzimeire Barbosa de Carvalho da Costa. As queimadas deveriam ser proibidas. E em 2010, quando ingressei em uma usina de álcool e açúcar, diziam que até 2022 teriam que ser adaptadas novas regras e não queimar canas. Já estamos em 2019 e não mudou nada. As queimadas de cana é prejudicial à saúde e matam inúmeros animais. Sem falar no que pode também gerar transtornos e causas incêndio nas matas próximas aos rios. Obrigado da contribuição. Tem aqui também a menção aqui do João Vitor Rastelli. Parabéns pela preocupação e ações com o meio ambiente, Renan. João, meu amigão. É isso aí. Estamos aqui ao vivo para várias cidades. Também aqui a Sueli Ribeiro está passando para dizer um oi, que é lá da cidade de Andirá. A Valentina Tonetti, que é da cidade de Jacarezinho. O João Flávio, da cidade de Marialva. O Parque da Ilha Grande tem potencial para a produção de mel descontaminado dos agrotóxicos. Os incêndios são catástrofes incalculáveis de repercussão imediatas e futuras. Aí tem a Vitória Pedro Correia dizendo aqui, professor, muito bom, professor, gente preparada para falar de um assunto muito importante. Temos aqui várias pessoas de várias regiões, eu quero agradecer a audiência de vocês. Fica aqui mais perguntas. Temos interações no Instagram, Luan? Isso mesmo. Temos 2 perguntas aqui para passar. Eu vou passar de uma vez porque são assuntos importantes e daqui a pouco já vai estar dando a hora, o professor tem que ir para a aula. Mas é o seguinte, a Bruna Caroline está perguntando aqui, professor, e quanto aos fenômenos de desertificação? Li dia desses na internet que se seguirmos nesse ritmo, o centro-sul do Brasil pode também correr risco de sofrer efeitos de desertificação, assim como existe o deserto da Namíbia, o Atacama e outros desertos. Isso é verdade, professor? Porque no momento estamos
que ela fala, estamos sendo bombardeados com muitas fake news também, não é? Sim, sim. Nesse momento instável, né, sobre esse tema ambiental, a gente acaba tendo muitas notícias que não são verídicas, né? Então, assim, pessoal, eu procuro não ficar lendo muitas notícias, né? E procuro buscar a notícia ao fundo mesmo, para ver a verdade nela, a veracidade dos fatos, né? Então, assim, esse processo é um processo que pode ocorrer, mas muito futuramente, acredito, não de imediato, né? Então, não é um tema assim que a gente tenha por agora assim, de se discutir. Eu acho que nossa preocupação hoje é outra, né? Temos que pensar mais na Amazônia em si mesmo. Outra coisa também é a ganância do homem, né? Então, muitas vezes o homem ele quer dinheiro, né? Tudo pelo dinheiro, e a gente acaba tendo áreas devastadas, né? E acaba sofrendo aí o mundo inteiro preocupado com a gente e a gente aqui está de braços atados. Então, e outra pergunta é do Maurício, que pergunta justamente sobre a questão das abelhas, que todos sabemos que são imprescindíveis para a vida na Terra. E do ritmo que seguimos, as perspectivas não são muito boas, não é verdade, professor? Não são, né? Tem até um amigo meu aqui no município que ele é apicultor, né? Tem um apiário e estava muito preocupado, né? Ele fez um investimento muito alto para estar produzindo mel, né? Está fazendo mel, e as abelhas estão sumindo, né? As abelhas estão sumindo. Então isso não é fake news, isso é realidade, né? Isso é verdade mesmo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, e aí, as próximas gerações? Não vai ter abelha, não vai ter mel. Isso é a nossa realidade hoje. E ela tem outro papel fora o mel, né, A professor? polinização. Como é? Polinização. E essa que é a parte mais importante para eles sobreviverem, para nossa sobrevivência. Para nossa sobrevivência, exatamente. Uma coisa puxa a outra, então não adianta. Dentro de uma floresta tem todo um ecossistema, né? Então, se a gente está queimando, a gente não está só poluindo o ar, a gente está matando animais, a gente está matando plantas, o aquecimento global, então uma série de fatores, né? Aí envolve a água, a geração de resíduos, enfim, tudo vai se complicando, né? Todas as falas que a gente está ouvindo o professor falar aqui, pessoal, todas elas levam a gente a entender que uma coisa tem ligação com a outra, né? Quando ele coloca para a gente o papel da queimada, a pessoa tem, o ser humano tem assim, a ganância, o individualismo como característica relacionada à economia, vai gerar falta de água lá na frente. A gente não vai ter a chuva periódica, né, na forma que ela tem necessária para a agricultura se manter. Então a gente tem que tomar cuidado, né, professor, com isso? Exatamente. A agricultura vai acabar sofrendo danos, né? Geadas mais fortes, Olha aí, verões mais intensos, né? Então isso acaba sendo prejudicial para a economia, né? Para o consumidor final. Aí tem que usar mais agrotóxicos, né? Para produzir mais rápido, enfim. E uma série de coisas, né? É uma complicação muito grande. A gente que é da área, eu particularmente fico bem chateado. É uma coisa assim que tem que ser com todo mundo, né? Isso aí é uma coisa que tem que mexer com o ego da pessoa. E não adianta a gente ficar vendo isso pela televisão e ficar de braço cruzado. Eu acredito que isso tem que, em todo município, toda cidade, tem que começar dali. Todo município tem que pegar firme nisso. E aí sim eu acho que começa a andar. E na Amazônia é uma situação específica, né? Porque tem muitos locais que ainda nem foram estudados. Então já é o homem nem pisou. Nem pisou lá. Exatamente. O que o professor coloca, gente, se transformando assim, no nosso dia a dia, ele está falando para a gente pensar globalmente e agir localmente. Né? Ou seja, você cuidar primeiro do teu meio ambiente, ao teu entorno, pensando que isso tudo não é um planeta só. Aliás, planeta redondo, que fique claro isso, né? A gente tem umas teorias discutindo uma terra plana que não é a discussão do momento, lógico, a gente está aqui para falar de queimadas, mas que a gente vive num sistema holístico, onde qualquer curso d'água mudado vai fazer diferença do modelo natural, não vai ser mais o mesmo. Né? Professor, o que significa esses dias? Tive uma pergunta aqui, acidente antrópico. Acidente antrópico é algo que não está programado ali pela natureza, né? Então ele tem influência do homem. Né? Vamos, voltando aqui que a gente está falando, né, Nilson?
Questão da educação ambiental dentro da nossa própria casa começa. Né? Quem separa o lixo que está na live aí? Vamos mandar mensagem, pessoal. Quem dentro da sua própria casa separa o resíduo, o orgânico, o reciclável? Então começa com essas pequenas ações, sabe? Não jogar lixo na rua, tem que reclamar mesmo, jogando lixo na rua, isso aí tem que ser vergonha. A pessoa tem que sentir vergonha de fazer isso. Claro, com certeza. Entendeu? Então o nosso país, infelizmente, está muito atrasado nisso com relação à questão ambiental, comparado aos outros países nesse ponto. Né? É uma questão cultural, né, professor? Cultural. Estava aqui também o Lucas Lucena, mandando um abraço. O Lucas é da cidade de Curitiba, falando que o governo atual tem desmontado os órgãos fiscalizadores, que já estavam defasados. Qual é o reflexo disso? Uma pergunta. Também tem o Vinícius, que é de Curitiba também. Parabéns pela adoção do tema. As queimadas tendem a aumentar em todo o território nacional. É o avanço indiscriminado da grilagem de terra. Tem também aqui o Arley Marcos, da cidade de Floraí. Boa tarde. Boa tarde para você, Arley, pela interação. Você fica à vontade, professor, para responder uma só, na verdade. A primeira é uma pergunta, né? O resto são comentários. Certo. A questão de estar defasado, né, os órgãos. Assim, a gente tem que ter outra visão. O que preocupa é que não está partindo para um rumo que tem que ir. Isso a impressão que dá é que a gente está indo na contramão. Então, acredito que vai ser necessário mais concursos, né? Abrir mais vagas, tanto em prefeituras, órgãos ambientais, como o IAP, IBAMA, enfim, diversos outros órgãos, né? Para aumentar a fiscalização. Porque a lei ambiental no país hoje ela é boa. A lei ambiental é boa. Não é por falta de lei. Não é por falta de lei. A lei ambiental no Brasil ela é muito boa. O problema é que o pessoal não cumpre a lei. Né? E as penas para crimes ambientais elas são relativamente baixas. Né? Uma pessoa que coloca fogo, ou descarta resíduo, ou joga efluente, ou polui demais, ela se sente livre para estar fazendo isso normalmente. Né? Ela não tem, nossa, eu vou ter que pagar uma multa alta, eu vou preso. Então eu acho que tem que ser mais rigoroso, né? As penalidades das leis. Aí sim, a gente poderia colocar algo mais rigoroso aí para indústrias, pessoas, né? Enfim. A Sueli pergunta assim, professor, afinal, queimadas nos canaviais é proibido ou não? Não, é proibido, né? Tem a lei. Não é? Ou... É proibido. É proibido. Eu só não lembro a data, Wilson, da lei, até quando, né? Que eles tinham um limite para essa queimada. Quer dizer, a partir do limite é proibido. A partir do limite é proibido. Aí eu não lembro se era até 2021, 2022, igual falaram ali, ou era até 2019 e prorrogou. Não tenho certeza. O Gabriel pergunta aqui, a Apucarana efetuará a municipalização da licença ambiental. Qual a diferença para o município e os empresários com essa atitude? Olha, é o que a gente estava conversando aqui, né, Gabriel? E isso vai ser muito bom para o município. Eu me senti orgulhoso, eu fiquei feliz com essa notícia, né? Gera mais renda para o município, gera mais trabalho, mais emprego, né, para consultores ambientais. Eu sou dessa área também, tem muitos colegas, né? E querendo ou não, a gente fica em casa, né? A gente não precisa de pessoas de fora vir fiscalizar a nossa cidade. Justamente. A gente vai resolver aqui a coisa, né? Então, assim, acredito que as empresas vão levar mais a sério, que vai ter mais fiscalização. Hoje a fiscalização ambiental aqui em Apucarana, ela é por instituto estadual, ela acontece muito pouco, né? Por defasagem, que comentaram aí agora há pouco também. E, assim, o licenciamento municipal vai ajudar muito. Vai ajudar muito, a Apucarana vai se adequar, as empresas irregulares vão se adequar, né? A gente vai ter um controle mais rigoroso das empresas, então acho que tem tudo para a cidade se desenvolver de maneira sustentável, né? Isso é uma premissa que vai contribuir muito, com certeza. Professor, para a gente encerrar, o seu tempo é curto, o senhor tem aula, quero agradecer mais uma vez, e o que a gente podia falar sobre alguns temas, chamado efeito estufa, aquecimento global, descongelamento de geleiras, assim, não tem fogo na Antártica. Por que descongela as geleiras? Isso aí por causa dos incêndios, né? Os incêndios, as florestas, ela vai liberar para a atmosfera o que reduz a poluição, a gente está queimando.
e está gerando mais poluição. Certo. Então isso vai aumentar a temperatura ambiente, consequentemente vem geleiras, né? Chuva ácidas em cidades com maior concentração de poluentes. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então um problema ambiental aqui no país pode afetar lá na Antártica. Olha só, que importante. Pra gente finalizar, tem mais pergunta aí, Luan? Isso, tem mais perguntas. Antes da gente ir para a pergunta, eu busquei aqui sobre a queima de cana-de-açúcar. Parece que ela é estadualizada, cada estado define. No Paraná foi definida até o ano de 2030, a queima controlada. Foi prorrogado até 2030. Obrigado aí. Então, para que a se possa... Sueli, que é lá de Andirá, o prazo no Paraná, segundo o Luan, aqui é 2030. Que é uma pergunta. Já tem a muitas informação... propriedades adequadas, né? Isso. Temos muitas que não utilizam mais as queimadas. Até porque a qualidade do solo também não fica... Ela vai se degradando, né, com o tempo. O que não é o caso, por exemplo, ali da região Vale do Ivaí. E a informação é do site Consultor Jurídico. E a Antônia Ferreira do Carmo, ela pergunta o seguinte: e se as pessoas não usassem sacos plásticos, quais seriam os efeitos benéficos que teríamos no planeta? Sobre os plásticos. Exatamente. O plástico ele demora muitos anos, né, para se decompor. Então ele não é um material que se degrada facilmente, ele não vai se decompor facilmente, né, igual um resíduo orgânico, enfim. Então, embalagens retornáveis eu acho que seria bacana, né? Você ir para o mercado com sua sacola, com sua bolsa. Já existem, o pessoal da engenharia têxtil, inclusive, né? Eu ganhei uma bolsa feita com um banner velho. Um banner foi reutilizado, virou uma bolsa, uma bag. Para você ir no mercado, comprar suas coisinhas, pronto. Você não vai estar usando uma sacolinha do mercado e isso vai contribuir, imagina, né? Para o produtor de plástico não vai ficar muito feliz, mas o meio ambiente agradece, né? Tá aqui o Michel, que é lá da cidade de Arizona. Tá aqui também o Preto, que é da cidade de Mandaguaçu. Várias pessoas aqui com a gente. As perguntas estão encerrando e para a gente finalizar, pessoal, esse tema, que eu vou deixar o professor à vontade, e a gente continua a prestaçãozinha de contas do que ocorreu na Assembleia e também do que a gente vai fazer no final de semana. Professor, fica aqui o nosso muito obrigado pela aula, né? Tem gente aqui de várias cidades ouvindo a gente, conversando com a gente do estado todo. O Luan falou vários nomes ali, né? Eu quero dar um abraço para o Isaac, que está aí, que é ex-prefeito de Santana do Itararé, lá na outra pontinha do estado, divisa do estado de São Paulo, que estão ali com a gente. Os Ampardas, a de També, que teve aí também olhando a gente, a Rose de Querência, várias pessoas aí. Nosso muito obrigado. Desculpa não poder agradecer um a um. Eu estou com dificuldades aqui na internet do celular, ele não avança, travou aqui. Então não consigo ver todos vocês aí para poder agradecer. Professor, fica à vontade para fazer as considerações finais, mas desde já nosso muito obrigado. Se o senhor permitir, em breve a gente pode fazer uma live com um pouco mais de tempo, para as pessoas divulgar um pouco mais, participar mais, porque esse tema é de fundamental importância para o povo brasileiro, para o povo paranaense, para o povo de sua cidade, no caso aqui nós que estamos na cidade de Apucarana nesse momento, falando com vocês, entendendo que o meio ambiente é a vida. Quando a gente agride o meio ambiente, a gente está agredindo a vida. Pode ser que não seja percebível no curto prazo, mas no longo prazo, com certeza. Está aqui o Benício, vem para cá, vem para lá de cá, Benício. Benício chegou aqui, quero agradecer vocês. Fica aí, professor. Aí, ó. Faz as considerações do senhor, fica à vontade. Dá tchau lá pro pessoal, Benício. Tchau, pessoal! Aê! Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí assistindo a gente, né? É um tema que a gente tem que se discutir, né? Agradecer você, Arilson, parabéns pela iniciativa, parabéns, pessoal, mesmo. É um tema muito importante, tá? O que eu puder contribuir, passando informações, discutindo, tirando dúvidas, me coloco à disposição de você, de toda a população, né? De todos os eleitores, população em geral, e espero poder contribuir. Vamos combinar mais vezes, vem sim, vamos estar conversando aí, beleza? Muito obrigado, pessoal, por ter participado aí. A gente que agradece o professor Renan Boldrin tem agora os seus compromissos na FAP, vai lá ministrar suas aulas. E, professor, a gente precisa incentivar a educação ambiental cada vez mais. O futuro do país está em jogo. Tá. Se a gente não se atentar e pensar somente no dinheiro, nós
Logo teremos o dinheiro, mas não teremos de onde usar o dinheiro, porque o mundo vai acabar. É bem lógico isso. Não teremos um futuro. Esse bebê que está aqui, por exemplo, vai ter muita dificuldade de respirar daqui a 50 anos. Não por fumar cigarro, se Deus quiser não vai fazer isso, mas por conta do ar poluído, por conta do meio ambiente destruído, por conta de um calor excessivo, ou por conta de um frio excessivo, ou até de uma chuva ácida. Então, gente, fica aqui o nosso alerta, o nosso debate, o nosso trabalho na Assembleia. Eu participo de comissões importantes durante a Assembleia. Uma delas discute também pautas relacionadas ao meio ambiente. E como eu disse para vocês no começo da nossa eleição e após o mandato, essa é uma pauta que eu vou levar muito sério mesmo, porque está falando da nossa vida. Obrigado, viu, professor? Fica à vontade. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui para falar do nosso trabalho. Benicinho, deixa o professor sair, vem no colo do papai. Tchau, gente. Professor, obrigado. Seja bem-vindo sempre, tá? Falaremos mais. Obrigado de coração. A Marilda Neto está mandando um abraço para o senhor, professor. Está saindo aqui mandando um abraço. E a Sueli agradeceu pela resposta. Os outros que mandarem perguntas, a gente manda para você, tá bom? Obrigadão. Pessoal, voltando aí ao nosso dia a dia, eu tive na Assembleia essa semana, recebi várias autoridades. Quero mandar aqui um abraço ao prefeito Mineirinho da cidade de Doutor Camargo, que esteve lá com a gente. Um abraço ao prefeito Batistão da cidade de Mandaguari, que esteve lá conosco também. Pessoal da cidade de São José dos Pinhais, que esteve lá comigo. Pessoal da rede de Economia Solidária, Libertar, que esteve lá com a gente da região metropolitana de Curitiba. O pessoal também da cidade de Colombo esteve lá conosco, debatendo um pouquinho de política. Tivemos lá também o nosso amigo e vereador da cidade de Bom Sucesso, o Ruggeri, que esteve lá conosco. Teve o pessoal da cidade de Marumbi. Obrigado pela visita. Sejam sempre bem-vindos ao nosso Benício. Seja sempre bem-vindo ao nosso gabinete. Sempre estamos à disposição. Quero agradecer a participação do pessoal que discutiu conosco políticas públicas importantes durante a semana. Discutimos questões tributárias importantes na Comissão de Finanças. Participamos na terça-feira de uma atividade sobre a proteção animal, puxada pelo meu amigo deputado Gora, que trata da proteção animal. Foi muito bacana estar lá, discutir políticas voltadas também para os animais. Tivemos também, durante a Assembleia, algumas votações. E hoje eu estou aqui na cidade de Apucarana, atendendo o pessoal no nosso escritório. Comecei uma agenda no Corpo de Bombeiros, participando de um evento. Tive também na prefeitura, discutindo com o prefeito Júnior da FEMAC, o vereador Lucas Neude, vários temas importantes para a cidade, para a sociedade. Tive também, vou estar ainda hoje em um outro compromisso lá no bairro Afonso Camargo, que é o meu bairro. Amanhã começamos cedo as agendas pela cidade de Apucarana, atendendo no escritório. Vamos passar no final do dia numa reunião lá no bairro Adriano Correia com a população para tratar de coisas importantes relacionadas ao colégio estadual também do bairro. Seguimos o sábado para a cidade de Ponta Grossa, onde na Câmara Municipal, às 9 horas da manhã, vamos debater política, economia, sociedade, no encontro do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores Regional, nos Campos Gerais. E fica aqui o meu muito obrigado. No domingo eu participo aqui na Associação do Ferramula, de um almoço com os nossos Associação de Feirantes aqui da cidade de Apucarana. Fica aqui meu muito obrigado. Tem mais informações, perguntas, pode ficar à vontade. Isso, veja olha, no Facebook também, que eu perdi o acesso aqui do celular. Com certeza. Olha, primeiro a informação atualizada sobre a queima de cana. Até 2025 pode-se queimar a cana dessa maneira, e até 2030 a queima controlada. O que é a queima controlada? Que é onde a máquina não pode passar, que eles tacam fogo. Então são esses dois prazos, até o dia 30 de dezembro de 2030 a queima no Paraná. Olha, o vereador Haroldo Pagan está mandando um grande abraço nesse momento. Um abraço, vereador Haroldo aí de Arapongas, nosso grande companheiro. Obrigado aí da interação conosco. E o Wesley Rossi também mandando Wesley, parabéns. Vereador aí, grande companheiro Wesley Rossi, vereador nosso da cidade de Paysandu. Um abraço para você aí, obrigado da participação, da gente estar junto aí.
Temos mais pessoas aí, Luan? Isso, o Josias Gonçalves mandando um alô e o Carlos Melo falando um grande debate. Parabéns, deputado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Josias, que é nosso companheiro da Jardim Alegre. Um abração para vocês. Seguimos aí, gente. Firmes, fortes, com fé, para lutar bastante, para a gente mudar a realidade do estado do Paraná, entender um pouco mais e fazer o bem. Quero agradecer mais uma vez a todos e a todas e dizer, gente, esse tema é muito importante. Embora a gente lembre dele num período triste como agora, que é por conta de queimadas, por conta de destruição, por várias notícias espalhadas na mídia tradicional, na rede social, mas é o tema mais importante, sem dúvida, de debate. Sem meio ambiente não existe saúde, sem meio ambiente não existe educação, sem meio ambiente não existe economia. Portanto, cuidamos da nossa casa, que é o planeta Terra. Boa noite, Deus abençoe, vamos em frente.